Marcos Sorrilha, que é professor de História dos Estados Unidos na Unesp, para a gente entender, professor, um pouquinho do que esperar dessa discussão. E eu agradeço muito a sua presença aqui conosco para ajudar a dar uma luz, né, nesse futuro que é bastante incerto. Bom dia para o senhor. Bom dia, Renan. Bom dia aos espectadores. É um prazer estar falando com você hoje aqui. Professor, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor a respeito dessa discussão é, no seu entendimento, estamos à beira de uma ruptura maior entre a relação, né, de Estados Unidos e também Ucrânia, Ucrânia e Estados Unidos? O que a gente pode analisar? Bom, primeiramente, Renan, eu acho que a gente tem que ter humildade intelectual para dizer que estamos pisando em território novo, né? Então, qualquer análise agora pode envelhecer amanhã. Mas, diante do que foi se construindo desde a eleição de Trump e das relações anteriores que o próprio Trump tinha já com o Vladimir Putin, me parece que sim. Me parece que, no que diz respeito à Ucrânia e Estados Unidos, é quase que uma viagem sem volta, né? O Trump só aceitaria a Ucrânia de volta à mesa das negociações caso ele aceitasse, a Ucrânia aceitasse, as condições que ele já estabeleceu junto com o Vladimir Putin. Essa resposta do senhor, enquanto o senhor falava que eu estava tentando entender, uma viagem sem volta é um tanto quanto preocupante, né? E aí a pergunta que eu tenho é possível retomar uma relação estável entre Ucrânia e Estados Unidos ou essa viagem realmente ela não tem rumo e não tem volta? Olha, me parece que com os atores que estão em cena, não. Evidentemente que a história muda constantemente, né? A gente lembra de acordos que foram firmados com a Rússia, Estados Unidos e Ucrânia, quando os russos eram aliados dos Estados Unidos após o final da Guerra Fria. E, no entanto, a ascensão de Putin fez com que isso fosse completamente revisto. Então, me parece que com os atores que estão aí, com o Zelensky, o Trump, não seria possível um retorno, pelo menos dentro daquilo que o Zelensky e a Europa consideram como justos, né? Um acordo poderia ter sido firmado ontem, porém estaria longe de ser aquilo que o Zelensky e os europeus consideram justo. E eu acho que uma questão importante que a gente tem que colocar, para além da relação Ucrânia e Estados Unidos, é a relação Europa e Estados Unidos. Para mim, essa é mais preocupante até mesmo do que a relação entre Zelensky e Estados Unidos. E aproveitando que o senhor está aqui conosco, nos ajudando a entender um pouquinho mais do que esperar após essa discussão, a gente sabe muito bem que esse desentendimento aconteceu ali em frente às câmeras, em frente a vários jornalistas. E aí eu pergunto para o senhor, te espantou um pouco a maneira que essa discussão ela aconteceu em frente a tantas pessoas e isso repercutiu e viralizou de uma forma instantânea, basicamente? E aproveito para emendar, as negociações que estavam ali previstas de um acordo de paz, elas acabaram não acontecendo. E qual é o impacto nessa negociação? Bom, eu fiquei espantado, porém não surpreso, né? Me parece, inclusive, seguindo a linha de alguns analistas norte-americanos, de que esse quiprocó foi, de certa forma, orquestrado pelo próprio Donald Trump e sua equipe. E, sem querer fazer falsa acusação ou levantar hipóteses infundadas, mas o papel que o vice-presidente teve nessa negociação é também ser precedentes, né? Um vice-presidente jamais se pronuncia com um presidente de outro país na frente do seu mandatário e toma a frente, pelo menos não ali. Quando as portas estão fechadas, a gente sabe que o Biden tinha uma importância nas negociações que o Obama fazia, mas ali, no Salão Oval, é algo bastante difícil de acontecer. Então, me parece que o Trump e a sua equipe tem uma interpretação dessa nova geopolítica do mundo, e aqui é importante a gente dizer, uma das poucas coisas que estão claras é que os acordos feitos pós-Segunda Guerra Mundial, que estabeleceram a Pax Americana, o sistema internacional como a gente conhece, ontem foi praticamente o fim desse sistema. Porque a visão do Trump e da equipe dele é de que o único inimigo que eles possuem é a China. E eles desejam deixar, então, a Rússia por conta da Europa. Nesse sentido, me parecia que o Trump já tinha uma ideia mais ou menos estabelecida de um acordo para sair dessa guerra, né,
dando vantagens ao Vladimir Putin, mas que sofreu algumas resistências por parte dos governantes europeus. A partir do momento em que ele traz o Zelensky para o Salão Oval e estabelece esse desconforto, né, ele passa a tornar justificável o que ele já vinha dizendo há pelo menos uma semana, de que era impossível fazer acordo com o Zelensky, né, e passa então a voltar apenas para o Putin dentro das cadeiras dessa negociação. Professor Marcos, a última pergunta que eu tenho para o senhor, só para a gente finalizar, o que esperar daqui para frente? Agora, a gente tem um futuro aí muito incerto. Quando a gente fala, a pergunta que eu faço é, o que esperar daqui para frente com relação às negociações de paz, com relação ao agravamento da guerra e com relação, sobretudo, à geopolítica mundial, né? A gente está falando de algo que pode impactar diretamente as relações comerciais de vários países. Não, sem dúvida. E não quero estragar o carnaval de ninguém com previsões apocalípticas, qualquer coisa do tipo, mas a curto prazo, a gente depende do que vai acontecer amanhã numa reunião entre os países europeus e o Volodymyr Zelensky. Imediatamente após o ocorrido, os principais líderes da Europa foram ao Twitter, né, e outras redes sociais para manifestar apoio ao Zelensky. Uma coisa que tem ficado bastante claro para os europeus é que a partir de agora os Estados Unidos não é mais um aliado confiável e que eles precisam construir a sua própria maneira de se defender e estabelecer uma política de segurança para a União Europeia, que até agora era bastante dependente da OTAN. Então a gente vê manifestações como do próprio Macron e do novo primeiro-ministro da Alemanha, né, o Merz, que ainda não assumiu, da necessidade de se criar um fundo para a proteção da União Europeia e também para a proteção dos próprios países. Então, a curto prazo, a gente depende de como será essa reunião amanhã, mas a longo prazo, o que a gente pode, pelo menos, vislumbrar é um aumento nos gastos militares por parte da Europa e um afastamento dessa ordem em que os Estados Unidos era protagonista das relações internacionais e da defesa das democracias do Ocidente. E aqui é bastante interessante que a gente pontue alguma coisa que eu não vi muitas pessoas dizendo, e se me permitem o tempo. O Trump fala sobre o Zelensky não ter cartas para jogar na mesa, mas ontem o Trump abriu mão de uma carta importante que ele tinha, porque o Trump entende as negociações diplomáticas como negociações comerciais, e elas nem sempre são. Isso ficou bastante nítido ontem, afinal de contas, era um acordo comercial, né? A cessão de terras raras da Ucrânia. Então, elas nem sempre são comerciais. E, a partir do momento, então, que ele sinaliza para a Europa que ele não vai mais ser o fiador da ordem internacional, ele também perde poder nas negociações, uma vez que a Europa parte para as negociações sabendo que não podem mais contar com os Estados Unidos. Então, ontem, a gente pode dizer que foi um grande dia para Vladimir Putin, foi um péssimo dia para a Ucrânia e para a paz, e para o Trump também não foi um dia tão legal assim. Tá certo. Conversamos com o professor Marcos Sorrilha, que é professor de História dos Estados Unidos na Unesp. Agradeço a gentileza de estar aqui conosco, professor. Um ótimo dia. Ótimo dia para vocês. Obrigado.